Ok, boa noite. Então, hoje a gente está começando mais uma live sobre espiritualidade humana. Boa noite. Então, hoje a gente está começando mais uma live sobre espiritualidade humana. Boa noite. Um momentinho só que eu vou desligar aqui que está dando problema. Ok. O tema de hoje é fé e política. Quem vai estar caminhando com a gente nas reflexões é Dom Flávio Irala, bispo da Igreja Anglicana, um bispo que tem uma história de luta, uma história de compromisso com as questões sociais, com a justiça, com a luta pela justiça, e também foi chamado de bispo do ecumenismo. E eu acredito que a gente vai conversar um pouco sobre isso também, e essa perspectiva, essa visão de que o ecumenismo é um caminho também de engajamento pela justiça, na transformação da sociedade. Então, tudo isso a gente vai conversar, e as questões de fé e política. Dentro da Igreja Católica, eu sou católico, a gente tem um caminho nessa reflexão de fé e política já há mais de 40 anos. Eu acredito que na Igreja Anglicana caminha de alguma forma nessa direção também. E nós, católicos e anglicanos, muitas vezes, católicos romanos e anglicanos, muitas vezes nos encontramos nesse caminho, né? Principalmente, entre outras áreas, né? Na área da reforma agrária, da pastoral da terra. Então, vamos conversar disso tudo. Temos alguns... Nós vamos hoje... O reverendo Paulo talvez vai falar alguma coisa. Não chegou mais ninguém? O Pai Sivaldo, o pastor William, o Danton, ninguém chegou ainda, Paulo? O pessoal está chegando, Francisco. Eu entrei um pouco adiantado aqui antes de você me chamar, é porque você tinha dado uma travada e eu falei, acho que o Francisco caiu. Mas hoje o papo vai ser bastante bacana, então você que já está aqui na live, já dá seu joinha, compartilha a live com os amigos para ter essa importante conversa sobre fé e política. Devolvo a bola para você, Francisco. Eu acho que a gente já poderia, começando a nossa reflexão, o Pai Sivaldo sinalizou que talvez ele chegue um pouco atrasado, que ele está com problema técnico no carro dele. O Danton está numa reunião, e o William, acredito que a qualquer momento entre, né? O William é um teólogo evangélico, sociólogo, estudioso da teologia, e é uma pessoa que tem um caminho também de luta e de compromisso. O Danton é um geógrafo, participa do partido do PSOL, aqui de Araçatuba, e o Pai Sivaldo tem uma liderança dentro da proposta das religiões de matriz africana. Ele tem uma associação, Juntos Somos Mais Fortes, e está sempre na luta aí, pela questão da igualdade religiosa, contra o racismo religioso. Aqui em Araçatuba, recentemente, vivemos algumas situações de luta contra o racismo religioso. Então, tudo isso está acontecendo, né? Paulo, vamos já começar a conversar com o Dom Flávio. Então, Dom Flávio, por favor, se apresenta. E eu tenho feito uma coisa, Dom Flávio. Nas lives, a gente tem feito assim. O convidado, depois de se apresentar, fala um pouquinho, de 15 a 20 minutos, sobre o tema. E depois começa o bate-papo. Então, agora eu proponho para você que fale um pouquinho sobre a questão fé e política dentro da sua visão, da sua perspectiva,
para que depois a gente comece o bate-papo. Se apresenta e fala mais ou menos uns 15 minutos, mais ou menos. Por favor. Dom Flávio, por favor. Boa noite a todas e todos, queridos. Boa noite ao reverendo Paulo, ao Francisco. É com muita alegria que eu participo dessa live para discutir esse tema que é sempre importante. E que, quanto tempo nós temos mesmo para a live? Quanto vai durar, Paulo? Uma hora. Bom, para esse tema de fé e política, eu acho que uns 5 ou 6 anos a gente disseca bem o tema, tá? A gente vai discutir bem, vai tirar bem, né? É um tema muito discutido na vida da igreja, principalmente no campo em que nós vivemos, né, e trabalhamos. O tema da fé e política é muito rico, né, e desafiador para todo o povo de Deus. E eu sou o bispo Flávio Virala. Eu estava conversando agora há pouco sobre música, né? Porque eu também sou músico, sou compositor, e eu toco numa banda interreligiosa, que é talvez a primeira ou uma das poucas bandas interreligiosas no mundo inteiro, que tem cristãos, tem budistas, Hare Krishnas, e entre os cristãos tem católicos, anglicanos, Assembleia de Deus, metodista, tem Hare Krishna, tem uma série muito grande de judeus, né? E eu gosto muito de música, e a música, acho que Agostinho já disse, né? Quem louva, cantando, louva 2 vezes, né? Ora 2 vezes, né? Quem ora cantando, ora 2 vezes. Aí, William, tudo bom, William? Seja bem-vindo. Boa noite. Desculpa o meu atraso aí, eu estava numa outra reunião, cheguei agora para poder participar. Prazerzaço estar aqui com vocês. Ok, o Dom Flávio está fazendo uma apresentação do tema, ele vai falar um pouquinho, daqui a pouco a gente começa o bate-papo e você se apresenta também, ok? Boa noite, Francisco, boa noite, Dom Flávio, boa noite, reverendo Paulo. Boa noite. Bom, eu vou começar de uma forma bem diferente, né, e improvisada, né? É que me cobraram uma música. Eu sou músico, então me cobraram uma música. Eu vou tentar cantar essa música, e essa música tem uma história. Acontece que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, né? E um dia desses eu estava escutando uma música do Luiz Melodia, né? Estácio, Eu e Você é o nome da música. Procure, depois vocês vão ver. E aí eu achei que dava para... Peguei a música, a ideia da música dele e trabalhei a letra no contexto da pandemia, né? E então, eu vou pegar a letra aqui, que eu não sei bem certo, mas eu não sei se vai ficar focalizando a mim, Paulo, ou Francisco. Se estiver focalizando... Está focalizando ainda? Alô? Sim. Tá, então tá. Pode tocar, nós mutamos todos os microfones. Chama-se Passeio na Praça. Não posso passear na praça porque o lobo já chegou. Anda solto por aí, espalhando o pavor. Quem acha que está seguro insiste em sair. Quando o bicho chega perto, é difícil reagir. Muita gente gosta de andar na redondeza, aproveitar o dia para apreciar a natureza. Em meio da rua, cultivar a amizade. Só que o tempo é outro, uma triste realidade. Vou cantar o refrão porque estava difícil de ler. Muita gente gosta de andar na natureza, aproveitar o dia para
Desculpa, vai lá de novo. Muita gente gosta de andar na redondeza, aproveitar o dia para apreciar a natureza e no meio da rua cultivar a amizade. Só que o tempo é outro, uma triste realidade. Não posso passear na praça porque o lobo já chegou. Anda solto por aí, espalhando o pavor. Só saio se for necessário e não der para evitar, num caso de emergência, ou se for para antifar. Com a peste solta é preciso ter cuidado, não dá para dar ouvido pro maluco abestado. Por isso fico em casa e não tomo cloroquina. A fera não dá chance, nos espreita na esquina. Com a peste solta é preciso ter cuidado, não dá pra dar ouvido pro maluco abestado. Por isso fico em casa e não tomo cloroquina. A fera anda sorte e espreita na esquina. A fera não dá chance, nos espreita na esquina. Muito bem. Muito bom, não, muito bom. Pastor William caiu aqui, daqui a pouco ele volta, chegou Pai Sivaldo, nosso amigo aqui também. Um prazer. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Sivaldo. Deixa eu dar... Francisco, vamos só dar boa noite aqui para a Leninha, que já mandou boa noite dela, Iracema, lá de Alagoas, nossa querida Iracema, que é a mascote do canal, né? O Marcos Garcia, de Janeiro, que é a mãe da Iracema, boa noite. E olha, aqui o Flávio, Leninha mandou uma salva de palmas para ti. Aliás, todos nós. Bom. Desculpe, eu tô tocando aqui apertado, o violão tá me apertando na mesa aqui, eu não consigo e ler a letra também, né? Bom, mas a fé e política, que é o nosso tema de hoje, é um tema que está na vida da igreja desde o seu início. Está na vida da igreja. Muitas vezes, no início, é claro, não foi declaradamente, não se viveu essa questão, nós estamos discutindo questões de fé e política, mas a política, desde Constantino, esteve presente na vida da igreja, e os cristãos, de uma maneira ou de outra, eles fizeram política, de algumas maneiras, fugindo, inclusive, da própria perseguição que eles sofriam, né? Mas também começaram a fazer política à medida que a igreja foi sendo incorporada ao Império Romano. E, a partir daí, então, essa política foi vivenciando. Na Idade Média, a gente pode dizer que havia um confronto entre a igreja, até um certo momento, a igreja, todo o poder provinha da igreja, principalmente nos países europeus. E esse poder que vinha ele foi sendo tremendamente nocivo para o testemunho do Evangelho, né? Porque à medida que a igreja foi se ligando aos poderes do Estado, né, do que estava surgindo, a lógica da igreja foi mudando. Em vez do reino de Deus, né,
ele ser o nosso objetivo de viver e viver o reino com os valores do reino, de paz, de justiça, de amor, na verdade, a igreja acabou se ligando, principalmente as igrejas mais tradicionais, como católica romana, como anglicana, se ligando ao poder do Estado, e a partir daí passou a viver a lógica do Estado. E depois de um certo momento, né, quando a igreja deixou de ter esse poder, principalmente com o advento, com a ruptura da reforma e outras rupturas que houve, né, começou o antagonismo entre igreja e mundo, né, mundo e igreja, e aí as pessoas tinham um certo prurido de dizer que não se podia, a política não era bom, porque era a lógica do mundo que se vivia em certos momentos. Mas, na verdade, o discurso era esse, mas a prática não era essa. A prática sempre foi uma prática muito política. Porque à medida até que as pessoas passaram a sair do mundo rural e passar para o mundo urbano, passaram a viver a lógica da cidadania, né? Cidadãos viver na cidade, e aí, a partir de vivendo na cidade, elas experimentaram as estruturas de poder dessa cidade. E as estruturas de poder tinham a ver sempre com quer dizer, a questão dos poderosos, da riqueza, né? E com isso, quem tinha mais recursos, quem tinha mais dinheiro, e a igreja foi vivendo e passou a viver, como diz lá no Sul, a cabresto desta lógica, né? Uma lógica de uma igreja que faz as vontades dos poderosos. E os pobres eram apenas o objeto de uma caridade, mas de uma caridade que, de maneira alguma, questionava a situação de pobreza que as pessoas viviam, a situação de sofrimento e dor. Bom, a partir do Vaticano I e depois, né, no século passado, a igreja passou a viver a sua doutrina social, né? Com isso, ela passou a Igreja Católica Romana, né, passou a trabalhar a questão de uma forma um pouco diferente, né? Um pouco diferente. E com o Vaticano II, aí se aprofundou mais a questão. E, principalmente, se aprofundou mais em algumas regiões onde a pobreza era muito grande, a miséria muito grande, como é o caso da América Latina, né? No terceiro mundo, e em específico da América Latina. E, nesse caso, na América Latina, surge uma pastoral latino-americana que procura ser solidária com o povo pobre, o povo que vive na miséria. E com isso surge uma discussão mais séria sobre fé e política. Fé e política não é só você fazer uma política qualquer, você só ser um cidadão, mas é você transformar, né, o estado das coisas, né, em algo melhor, que seja mais justo e que esteja de acordo com os valores do reino de Deus. Então, eu vejo política nesse sentido, que é a oportunidade que eu, como cristão, vou viver a minha fé e vou testemunhar o amor de Deus onde eu estiver. E então, desse modo, a igreja e as comunidades vão dar o seu testemunho, né? Um testemunho de compromisso com na transformação da situação que se vive hoje, né? Que o povo vive, né? E essa transformação
ela é desafiadora, porque ela a primeira exigência que ela nos coloca é a questão da solidariedade, né? Então, uma fé, ela tem que ter, a nossa fé e a nossa vivência da cidadania, ela nos desafia a uma solidariedade libertadora, como diria Ronaldo Munhoz, um teólogo chileno, né? E nós somos chamados a dar esse testemunho de transformação da sociedade. E esse testemunho é um testemunho que precisa ser dado com a gente trabalhando a política, não negando a política, mas afirmando a política como uma possibilidade de transformação dessa sociedade que nós vivemos. Francisco, eu gostaria de parar por aí. Eu sei que tem tantas coisas para dizer. Eu estou com... Olha, se você olhar por aqui, tem algumas anotações, mas eu acho que o melhor é por aí. Eu acho que essa sua introdução foi uma introdução provocativa e como eu não sou, eu estou aqui, a minha função é organizar o bate-papo, eu teria muitas questões aí para colocar. Mas eu acho que uma coisa fundamental hoje, no contexto que nós vivemos, é que a questão política não é uma questão partidária, a questão política é uma questão de, como você usou essa palavra, solidariedade, é uma questão de humanismo. E o humanismo que vem e que é intensificado a partir da leitura do Evangelho e do exemplo de Cristo. E isso não é alguma coisa que vem de uma reflexão teórica, mas o Cristo, ele teve uma atuação na sociedade e um compromisso solidário com as classes sofridas, com as prostitutas, com os pobres. E é essa questão agora que cabe ao cristão ou aquele que quer realmente ter uma atuação humanista dentro da sociedade, de transformação e de luta pela justiça. E o que eu sempre falo, né? Luta pela paz. A construção da paz, ou melhor, a paz não é a ausência da guerra, mas é a presença da justiça. Bom, então agora vamos aí. Vou fechando aí a minha fala e passo para o pastor William. Antes do pastor William, desculpa, Sivaldo, você não se apresentou, liga o seu som e fala um pouquinho de você. Você está com o som desligado. Liga o som e fala um pouquinho. O Sivaldo é um lutador, é um guerreiro. Ele está na frente da luta pelo povo negro, pela religiosidade de matriz africana. Por favor, Sivaldo. Oi, Francisco. Antes do pai Sivaldo, eu não posso perder a piada, porque o pai Sivaldo hoje, ele está dando uma de motorista Uber. Porque quem fica fazendo vídeo dentro do carro é motorista Uber. Boa noite, Francisco. Boa noite. Boa noite, Dom Flávio, Paulo. Boa noite. Pastor William. Pastor William, olha, eu sou seu fã, viu? Bacana. Eu sou pai Sivaldo, né? Sou sacerdote de religião de matriz africana. Sou presidente de 2 associações no qual luta, né, pela liberdade de crença, pela liberdade de expressão, né? E eu achei muito interessante, Dom Flávio, a sua fala, né? Peço desculpa a todos que eu entrei meio atrasado, né? Tô até aqui dentro do carro que eu vou acabar de chegar numa viagem, né? Mas eu não poderia perder. Mas achei, tá bem bacana, bem interessante. Mas vamos lá. Ok. William, eu falei um pouquinho de você, mas você não falou muito de você também. Eu quero que você se apresente rapidamente, depois já entra no bate-papo, faz a sua colocação, a sua pergunta, a sua questão, por favor. Legal. Não, tá sem som. Acho que agora tá dando certo. Pronto, agora deu certo. Eu acho que eu não tô aparecendo aqui.
Daqui a pouco você aparece. Pronto, Eu quero... Apareceu. Eu quero agradecer a presença, Pai Sivaldo, você é um querido, prazerzaço te ver aqui, a gente consegue refletir o que eu acho que é de melhor da religião, o cristianismo e as religiões afro conseguindo dialogar, bater papo, curtir, tomar um café, não é verdade, Silvão? Não é? Ele está falando a verdade, ele está botado. Mas é um grande prazer, e quando a gente pensa em fé e política, eu vou cair muito, Francisco, e Dom Flávio, e Reverendo Paulo, e Sivaldo também, na meu objeto de análise, meus trabalhos científicos que são ligados ao movimento neopentecostal no Brasil e as suas conexões com aquilo que a gente chama de política mais conservadora, ultraconservadora e assim por diante. Valeu, José Marcos. E como isso se desenvolveu, então eu posso trabalhar um pouquinho quanto a isso, e a conexão que esse neopentecostalismo, esse protestantismo com essa roupagem meio final desse século, para quem não sabe, eu sou o William, sou pastor, sou também teólogo, formado em teologia, sou também historiador, e esse tem sido os meus trabalhos científicos aí, andando pelo Brasil, pelas faculdades, dando aula, e uma das temáticas que eu mais curto e trabalho, eu trabalho esse crescimento do neopentecostalismo e a sua influência, né, na sociedade, como ele tem influenciando e dialogando com a política contemporânea, dando uma perspectiva conservadora, capilarizando isso, a intolerância, por exemplo, contra as minorias, contra as religiões afro-brasileiras e assim por diante. Então, esse é um pouquinho do meu trabalho. E estou aberto aí para poder dialogar, responder se tem alguma pergunta quanto a isso, falar um pouquinho sobre isso, se quiserem. E eu estou disponível aí, Reverendo Paulo e Francisco, para falar o que vocês pensarem um pouquinho. Se quiser que eu traga um quadro histórico da aproximação do neopentecostalismo com esses movimentos mais conservadores, perfeito. Se quiser falar um pouquinho sobre a contemporaneidade desses movimentos e a conexão, por exemplo, com Bolsonaro, os reacionários e assim por diante, estou aí também para isso e estou para servir aí. Tá mudo. Perdão, eu conheço um pouco o caminho dos católicos romanos com os católicos anglicanos. Sim. Mas tenho um distanciamento muito grande da questão de um trabalho em conjunto, com uma perspectiva social com os evangélicos, né? Tem algumas situações que eu conheço, do pastor Rubem Alves, na época que ele era pastor, ele teve um caminho, depois ele teve algumas dificuldades com alguns católicos romanos da teologia da libertação, inclusive com o Frei Beto, mas depois as coisas melhoraram, mas é o pouco que eu conheço. Então, talvez você poderia colocar um pouco essa questão, o que existe de proximidade entre o pentecostalismo não ultraconservador e esse caminho da Igreja Católica das pastorais sociais, da pastoral da terra e etc. Então, o Rubem Alves, por exemplo, ele era um pastor presbiteriano, né, que saiu e deixou o ministério exatamente por discordar da filosofia presbiteriana na época e ter as suas posições, mas também não era um marxista, ele também não era conectado à teologia da libertação e os expoentes da teologia latino-americana, mas é um querido, eu tive a honra de conhecê-lo, de dialogar e ter algumas coisas com ele. O que eu acho que é fundamental, a gente tem uma roupagem, né? A teologia protestante, ela tem um diálogo com a teologia latino-americana ou a teologia, da libertação, que é uma nova roupagem que a gente chama teologia da missão integral. Acho que o Dom Flávio sabe o que eu estou falando, com alguns expoentes, por exemplo, como Ariovaldo Ramos, que é um grande, querido amigo, né? E outros nomes aqui da teologia
da missão integral. E aí o que acontece? Assim, a gente tem hoje um cenário que, segundo o IBGE, de crescimento expoente, né, exponencial, dos evangélicos e do neopentecostalismo no Brasil. Não compreender essa realidade sociológica, antropológica, assim por diante, significa deixar de dialogar com o nosso tempo. Então, por exemplo, eu já tenho dito isso há muitos anos à esquerda brasileira, que eu estou sempre ligado e de alguma maneira conectado de alguma forma, que se não houver um diálogo entre a igreja, entre a esquerda ou os movimentos progressistas, assim por diante, e a comunidade evangélica, não elegeremos ninguém do executivo. Ponto final. Não haverá. Não dá para acontecer porque existe um processo de militância, um processo muito forte de curral eleitoral, existe toda uma sacralização do voto dentro das comunidades. Não vai ter executivo que não consiga dialogar. Presidente da República, governador, prefeitos, a não ser em casos muito específicos, terão dificuldade de eleger-se. O que vai acontecer é que dentro desse campo, quem vai se eleger é o legislativo de um voto segmentado. Então, hoje nós estamos falando, por exemplo, a própria prefeitura de Araçatuba, se não dialogar com os evangélicos, não vão fazer. E eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de marketing sobre isso. Eu estou falando isso em cima de estatísticas e dados específicos, por exemplo, do IBGE. Então, e essa roupagem dentro do neopentecostalismo que assim, a história é um pouco longa para a gente poder se alongar aqui, não dá muito, eu não quero me alongar, mas eu gosto muito de um teórico para poder compreender o movimento neopentecostal, para entender esse desenvolvimento, Francisco, Dom, Sivaldo, assim por diante, que é um sociólogo chamado Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu, ele tem uma teoria que chama Teoria dos Campos Sociais, e ele vai falar exatamente sobre isso, e o que acontece é que, assim, houve um grande distanciamento quando a gente pensa em política mais progressista e assim por diante, das conexões dos evangélicos, vamos dizer assim. Ascende dentro do campo evangélico, do campo neopentecostal, líderes que compreendem que para capilarizar o seu poder, capilarizar a sua filosofia cristã e assim por diante, eles precisariam do quê? Eles precisariam da política. Mais ou menos que quem conhece a história e quem conhece um pouco de sociologia, aconteceu depois da Revolução Industrial. Você tem uma ascensão econômica de um grupo específico, um grupo da burguesia ligado ao dinheiro, que precisa, para poder sustentar o seu poder, se conectar com a política para poder manter e conseguir, de uma maneira, ter algum tipo de autonomia liberal. O que acontece é que esses líderes começaram a ter muito poder, conseguiram entender que através do curral eleitoral que eles tinham, eles conseguiam de alguma maneira eleger, e haja vista que hoje nós temos um presidente ligado à questão evangélica, que dialoga muito com os neopentecostais. Nós temos hoje um prefeito da segunda maior cidade do país, que é pastor da Igreja Universal. Nós temos hoje, eu não me lembro de nenhum governador que não dialogue com os evangélicos, ou seja, e nós temos uma projeção do IBGE que até 2032 os evangélicos já serão maiores que os católicos. Eu não sei se isso se concretizará ou não, mas essa não é a questão. A questão é que é o público evangélico e o público neopentecostal, especificamente no qual nós estamos falando, nós estamos estudando, estamos pensando, geralmente tende a ser profundamente conservador, reacionário. Por quê? Porque esses líderes que têm esse campo social, se eu divagar muito e ficar um pouco complicado para entender, por favor, chame minha atenção, tá bom, pessoal? Só estou tentando fazer da melhor maneira possível. O campo social, ou seja, o campo evangélico, onde existem suas disputas internas, acende alguns líderes que querem ser reconhecidos dentro desse campo social. Para eles poderem ser reconhecidos e o campo social evangélico neopentecostal, de alguma maneira, se prostrar, se submeter a eles usam o discurso do medo, como todo tipo de processo ditatorial e até religioso. O medo vai acontecer, nós vamos ter um problema, vão fazer com que seus filhos sejam gays,
e todo mundo aqui são todo a favor, vão matar os seus filhos de aborto, a sua família vai ser uma família que vai ser corrompida, e apostila não sei o que lá, e todas as religiões são do diabo menos de Jesus, e eles vão entrar na sua vida. E esse discurso do medo faz com que o campo evangélico neopentecostal se abra para duas coisas. Primeiro, exponenciais líderes que se colocam como defensores da moralidade cristã evangélica neopentecostal, que é aquele que são expoentes que nós conhecemos, como Marco Feliciano, Silas Malafaia e Companhia Limitada, que eles têm um discurso profundamente agressivo, mas esse discurso agressivo e moral, ele tem uma conexão direta com os anseios do medo do evangelicalismo brasileiro. Então, o que acontece? Como eu tenho medo de que os nossos governantes façam com que os meus filhos sejam ensinados dentro das suas escolas sobre ser gay, homossexual e bababá, eles se abrem para alguém dentro do campo social dizer assim, eu represento você. E quando eles se abrem para poder dizer assim, eu represento você, mas ele tem alguns processos meio descompensados. Mas tudo bem, pelo menos ele está defendendo a minha família. O que acontece é que essas pessoas perceberam que, além de uma ascensão dentro do grupo evangélico, eles também poderiam ter uma ascensão política. Ou seja, eles ganhariam. Hoje, se eu não me engano, são 150 deputados federais que têm conexão com os evangélicos diretamente. Nós estamos falando que mais de um quinto de todo o Congresso Nacional estão ligados aos evangélicos. Não se conectar e não falar com eles ou não compreender esse fenômeno significa desprezar todo o processo de entendimento da política nacional. Eu quero só passar alguns dados para vocês. Olha lá. 80%, 83% dos evangélicos são a favor da redução da maioridade penal. Olha isso. 76% dos evangélicos acreditam que esposa sempre deve obedecer os seus maridos mesmo apanhando. Olha isso. 76%. 66% são contra a legalização do casamento gay e de qualquer tipo de união homoafetiva. Eles têm, olha só que eu tenho mais dados aqui, posso até parar se vocês quiserem, mas 38 deputados de 39 deputados votaram a favor da privatização da Petrobras. 89% eles apoiaram a PEC número 55, que é de gastos públicos. É o teto dos gastos públicos. 63% de todos os evangélicos aprovaram a reforma trabalhista. Ou seja, nós temos hoje um grupo de ascensão política muito forte no país, de linha conservadora nos costumes, profundamente liberal na perspectiva econômica e profundamente intolerância quando o assunto é religião. Depois a gente continua, senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. Olha, o Francisco acabou de me escrever no WhatsApp que o note dele pifou, mas o Dom Flávio está pedindo para falar. Fala, Dom Flávio. Tá mutado, Dom Flávio, tá mutado. Primeira coisa é o seguinte, pronto, você mencionou o Rubem Alves. Retoma, Dom Flávio, que você estava mutado. Oi? Retoma que você estava sem som. Agora pode falar. Sim. William, você mencionou o Rubem Alves. Eu fui aluno dele durante 4 anos e fui colega dele de trabalho, entendeu? Então, no CEDI. E o Rubem, na verdade, ele saiu da Igreja Presbiteriana do Brasil e se filiou à Igreja Presbiteriana Unida. Ele fundou, é um dos fundadores da Igreja Presbiteriana Unida, que tem sede em Vitória, que é uma igreja presbiteriana ecumênica. Ecumênica. Então tem um pouco disso. E o Rubão, como a gente sempre chama ele, né, ele foi a primeira pessoa a usar o termo, o primeiro teólogo a usar o termo teologia da libertação,
no trabalho dele, que ele publicou nos Estados Unidos. Depois foi usado, mas só que ele não usou as mesmas ferramentas, o mesmo modo, a mesma maneira que Gustavo Gutierrez quando escreveu a sua Teologia da Libertação, porque era outra experiência, outra prática, né? Bom, eu estava vendo você falar e eu estava lendo aqui o que o José Marcos Garcia fala, que essa projeção neopentecostal absolutista na política tem denegrido a imagem dos evangélicos no Brasil. Desculpe a sinceridade. Eu só concordo com você, Zé Mar, só a palavra denegrido que eu acho que é um termo que poderia ser substituído, mas tudo bem. Nós estamos vivendo uma fase Só explica o que é denegrido. Por que a palavra denegrido é por causa que ela tem um cunho psicoconceito. E tem um sentido negativo, né, do negro. Então é uma palavra que se pode dizer que é racista, né? É usada, assim como judiar, né? Judiaria, é judiaria isso aqui. Você sabe que judiaria não se usa, porque respeita ao judeu, né? Então você evita essas palavras. Mas, José Marcos, eu diria que essa é uma percepção que nós temos tido e que o pastor William nos traz dados importantes e interessantes que a gente tomar se confrontar com essa realidade, que é uma realidade. Uma coisa é o que a gente acredita, outra coisa é a realidade que está presente aí, que está batendo a nossa porta, né? Está batendo a nossa porta. Mas agora, esse problema, William, já vem desde muito tempo. Eu lembro que nos anos 90, o Guasmo publicou, junto com outros teólogos católicos e protestantes, A Luta dos Deuses, um livro chamado A Luta dos Deuses. E um conceito até que ele usou foi o seguinte: a perversão do conceito de Deus. A perversão do conceito de Deus. E o que nós estamos vivendo hoje é essa perversão. A perversão do conceito de Deus. Porque o Deus que é pregado pelo pastor, um desses pastores que costumam se aproveitar da fé e da inocência das pessoas para faturar alto, faturar grandes valores, grandes dinheiro, né? Esse camarada, o Deus dele não é o mesmo Deus que eu professo. Não é o mesmo Deus que eu professo. Então, é uma perversão do conceito de Deus. E aí entra uma questão que você poderia até falar melhor, que conhece melhor, que é a teologia da prosperidade, uma série de outros dados que vêm se acumulando ao longo dos anos. Mas algo que a gente precisa ter muito claro, e que eu vejo assim, quando a gente vai discutir fé e política, é no sentido de que o que nós queremos? O que nós sonhamos? Qual é o nosso sonho? E no que ele se contrapõe em relação ao que está colocado aqui, o que está colocado aos nossos dias com esses pastores. Porque uma questão que é desafiadora para nós é que esse tipo de neopentecostalismo que nós estamos vivendo, né, e de teologia da prosperidade, ela não se preocupa com algo que é fundamental no ser cristão. Daquele ser cristão que eu acredito que seja o ser cristão, que é a questão da solidariedade, né? E eu estava olhando uma coisa num texto na fala do Papa Francisco, agora no Encontro Mundial dos Movimentos Populares, e ele coloca uma questão, que ele fala da solidariedade. E ele diz: solidariedade, eu vou ler, me desculpe, mas eu vou ler para vocês. Solidariedade é uma palavra que nem sempre cai bem. Eu diria que algumas vezes a transformamos em um palavrão.
não se pode dizer, mas é uma palavra muito mais do que alguns atos de generosidade esporádicos. É pensar e agir em termos de comunidade, de prioridade de vida de todos sobre a apropriação dos bens por parte de alguns. Também é lutar contra as causas estruturais da pobreza, da desigualdade, da falta de trabalho, de terra e de moradia, a negação dos direitos sociais e trabalhistas. É enfrentar os destrutivos efeitos do império do dinheiro, os deslocamentos forçados, as migrações dolorosas, o tráfico de pessoas, a droga, a guerra, a violência e todas essas realidades que muitos de vocês sofrem e a que todos somos chamados a transformar. A solidariedade, entendida em seu sentido mais profundo, é um modo de fazer história. E é isso que os movimentos populares fazem. E é isso que nós somos desafiados a fazer. Porque política tem a ver com a polis e tem a ver com a transformação dessa polis em algo bom para se viver. E política tem a ver também, né, o cristão tem a ver com a fé, com crer em Deus, mas não é, como diz aqui um texto que eu estava olhando, né, do Gustavo Gutierrez, que ele estava dizendo, ó, crer em Deus é muito mais do que simplesmente afirmar a sua existência. É fazê-lo é entrarmos em comunhão com Ele e com os semelhantes, inseparavelmente. E essa forma é um processo. E viver isso, nós precisamos viver trazendo para nós, né, os valores do reino de Deus para que a gente possa viver. Como falou, a paz, a justiça, o amor, né, a tolerância. Né? Nós vivemos num período de grande intolerância, de violência. Né? Uma das fotos, eu fui presidente do CONIC até o ano passado, e uma das fotos que eu guardo com muito carinho desse tempo, desse período, é quando eu estive com a mãe, uma mãe de santo que lá de Brasília. Nós fomos até o terreiro dela em solidariedade porque ele tinha sido colocado fogo no terreiro. E quem que coloca fogo nisso? Quem coloca fogo são esses que se dizem cristãos. São esses que se dizem que são os neopentecostais, ou os próprios pentecostais, né? Que agora já fica difícil você fazer uma distinção entre neopentecostal e pentecostal. Então, construir algo novo, fazer algo novo, ou seja, transformar a polis, é um desafio que os cristãos têm para viver a sua fé na sua mais profunda razão de ser. É isso que eu coloco, que eu acho que é desafiador. Eu acho que é importante a gente ter esse banho de realidade que o William trouxe para nós. Mas eu acho que também a gente tem que saber dizer o seguinte, o que nós estamos querendo? Porque isso que eles estão fazendo, todas essas formas aí de fazer o feijãozinho salvador e não permitir que as pessoas se cuidem por feijãozinho curado o Covid, não é isso? É o feijão, né? Feijão que se vende o feijão por alguns trocados. Isso é exploração da... E eu estou falando isso não é por preconceito barato, não. A minha mãe foi pentecostal. Ela era pentecostal. E eu respeitava e amava e admirava a fé que ela tinha e que ela demonstrava, né? Mas agora, a fé do povo pentecostal, eu até posso vir a admirar, mas não a fé daqueles que se tornam violentos, que batem em mulheres, que usam
o próprio pastorado, que eu considero algo sagrado, né, como a flor de lis, para os seus próprios objetos das suas próprias realizações. Então, tudo isso, essa é uma farsa que precisa ser, de alguma maneira, e politicamente, precisa ser denunciada, precisa ser mostrada, né? Porque não é possível você viver, né, convivendo com essa farsa. Paulo. Flávio, eu só vou fazer um comentário rápido aqui, passar para o Pai Sivaldo, ele está fazendo colocação para ti, né? Só que tem algum microfone que está dando eco, acho que é o teu, Dom Flávio, eu já mutei ele. Só quero fazer um comentário aqui, que Nelson Rodrigues se revirou no túmulo, né? Porque adota um filho, o filho vira genro, o genro vira marido e o marido vira vítima. Nem Nelson Rodrigues conseguiu escrever uma coisa assim. Passo agora para o Pai Sivaldo para ele poder fazer a colocação para ti. Pai Sivaldo, tá votado, viu? Quero fazer uma pergunta aí pro Dom Flávio, né? Qual que é a visão dele, tá? Numa situação no qual, né? Completando um pouquinho o que o pastor William disse, né? Que as pessoas hoje estão assim, né? Estão sendo comovidas a votarem, né? Não porque aquela pessoa é capaz de fazer algo bom para o município, mas sim porque aquela pessoa é da sua fé. E se isso lá na frente não vai gerar um batalhão de guerra, porque daqui a pouquinho eu só voto em quem é de religião de matriz africana, ou de repente nós só votamos em quem é evangélico, ou nós votamos só em quem é de igreja católica. A própria política que está vivendo hoje é uma política preconceituosa. Estão criando uma política preconceituosa, que é aquela política que o cidadão ele tem que votar, sim, na pessoa do bairro dele que ele acha que é responsável, na pessoa que ele admira como um bom administrador, não porque ele é meu pastor, ele é meu pai de santo, ele é meu padre, seja lá o que for, como o pastor William disse, estão usando das suas batinas, estão usando das suas bíblias para fazer política e estão conseguindo, né? E isso gerando, eu acredito que lá na frente isso vai gerar uma guerra terrível. Essa é a pergunta. Como é que eu te chamo? Sivaldo? Como é que é o teu título, Sivaldo? Pode chamar de Sivaldo, Pai Sivaldo, pode ficar tranquilo. Pai Sivaldo, esse é o termo. Pai Sivaldo, bom, primeiro, eu acho que a gente tem que pensar política de uma forma um pouco diferente. Eu acho que a gente não pode cair na mesma armadilha que os partidos políticos, até os de esquerdas, inclusive, caíram, de pensar a política como algo eleitoreiro, entendeu? Somente, como uma resposta que se vai ter só nas eleições, então vai se decidir. Política é muito mais sério e mais amplo do que isso. É você se colocar diante de um processo de transformação da sociedade, e de modo que o Estado, que é para estar a serviço da sociedade, esteja a serviço de todos, e não como hoje o Estado está, né? Você pega todos os aparelhos do Estado, ele está para defender os interesses apenas da classe rica, da classe dominante. Então, tu pega os policiais, a polícia vai defender o quê? A propriedade. Ela não vai... então, não vai defender as pessoas.
às vezes até, mas defender a propriedade que importa, né? E a gente vai vendo uma série de situações. O Estado está mais a serviço de uma determinada parte da sociedade, não da sociedade como um todo. Então, o nosso trabalho de política, a nossa tarefa de política, é trabalhar a política nesse sentido da transformação desse Estado, que ele esteja a serviço de todos. E a gente vai perder. Nós vamos perder muitas vezes. O quadro que o William nos colocou, é um quadro que não dá muita esperança. Mas eu lembro sempre de uma frase que Dom Paulo Evaristo Arns dizia, né, para a gente manter sempre firme a esperança. A esperança é que transforma. A nossa utopia está ligada com essa esperança que é a transformação das coisas. Muito embora nem as coisas não estejam dando certo, mas nós temos que manter firme a esperança para fazer as coisas. Mas a gente não pode deixar de fazer aquilo que a gente acha certo, que é certo, somente porque para não perder uma eleição ou não tomar de lavada mesmo, porque provavelmente a gente vai tomar de lavada nessa eleição agora que vai acontecer. Vai ser muito difícil. O movimento popular está desarticulado e a Covid, a pandemia, ajudou a reforçar ainda mais essa desarticulação. Não sei se respondi a sua pai, Sivaldo, mas eu acho que a gente tem que fazer o que a gente acha certo, buscar o que é certo. O quadro é ruim? Mas a gente vai buscar as pessoas boas do nosso lado. Eu queria falar... Eu ia fazer uma colocação, mas eu queria falar com o pai Sivaldo. Realmente a gente já vive numa guerra representativa, com a desculpa da democracia representativa, e já há muito tempo que a Igreja Evangélica encontrou o discurso certo para legitimar esse tipo de comportamento político, que é irmão, vota em irmão. Mas isso não é um advento novo, nem da história, né? Isso daí sempre aconteceu, né? Então, isso sempre aconteceu de maneira... pessoal ligado... Tanto é que nós temos hoje a bancada da Bíblia, a bancada da bala, a bancada do boi, a bancada GLBT, a bancada... Então, assim, nós temos uma representatividade. O que eu acho que a gente precisa discernir é que eu faço parte de alguns grupos de professores, de pessoal que tem uma força maior na área da esquerda. E às vezes eu ouço barbaridades. Sabe aquilo que você já cansou de ouvir, pai Sivaldo, com a questão da sua fé? Tipo, satanista, você é do diabo, aquelas coisas todas. A mesma coisa eu vejo nesses grupos, com um modelo de aversão e preconceito contra as igrejas evangélicas. Então, assim, foi dito aqui uma coisa que foi até escrito, eu uso até o termo denegrindo, né? Óbvio que denegrir, tornar negro, né? Que é uma coisa ruim, como se fosse deixar negro, mas assim, o que ele estava dizendo é perfeitamente aceitável. Eu fui participar de um curso, foi no Congresso de Religião e História, lá na UFSC, em Santa Catarina, pai Sivaldo. E eu cheguei lá uma hora, estava tendo vários sociólogos falando, e não sei o que lá, e eles perguntaram assim, será que existe igrejas protestantes, igrejas evangélicas, que têm esse viés mais progressista, ligado à questão da perspectiva de inclusão, de gerar mobilidade, de sair só da abstração de uma fé verticalizada, tem uma perspectiva mais horizontalizada? E foi uma coisa muito interessante, assim, até emocionante, porque eu levantei a minha mão e disse, eu sou historiador, eu sou teólogo, sou pastor
e não compactuo com nada do que vocês estão ouvindo. E tinha um auditório gigantesco de gente, e o pessoal começou a aplaudir, assim, eu fiquei até emocionado, porque eu falei, eu não compactuo com nenhuma dessas coisas, eu não faço parte desse jogo. Então, assim, eu acho que é nessa hora, sabe, Pai Sivaldo, que eu não comungo diretamente da mesma crença que você, mas a gente tem vínculos de amor que isso transcendem os dogmas baixo clero daquilo que está acontecendo. E se alguém mexer com o pai Nivaldo, vai mexer com o William. E quando a gente tem essa perspectiva ligado àquilo que o Dom Flávio disse, quando a gente tem a fraternidade, a empatia, a conexão com o outro, nós somos mais fortes. O problema é que fica assim, a esquerda bate na direita e a direita sataniza a esquerda, que sataniza as religiões afro, que sataniza os evangélicos, e essa polarização vai empobrecendo os valores democráticos, as instituições democráticas, e faz com que a gente não consiga crescer politicamente no diálogo. Eu só quero passar um dado aqui, reverendo Paulo, que eu acho que é importante. 71% dos evangélicos votaram no Bolsonaro. 71% deles são equivalente a 11 milhões de votos. São 55 Araçatubas juntas votando no Bolsonaro só de evangélico. Só de evangélico. Nós estamos falando aqui que eles têm bandeiras como a guerra contra o marxismo cultural de Olavo de Carvalho, né? Contra a ideologia de gênero, tem uma série de conexões com tudo aquilo que a gente sabe que eles têm como guru, né, que é a extrema-direita, e até mesmo as igrejas evangélicas, por exemplo, Olavo de Carvalho, que é um ser, desculpa, eu não sei o que vocês acham dele, de uma boçalidade ímpar dentro do mundo, né? Um cara terraplanista que já foi internado em um hospital psiquiátrico, que não tem ensino médio completo e se diz filósofo, formador de opinião. Aliás, ele é, na verdade, um formador de opinião, né? Não importa, isso não significa que não seja lixo aquilo que ele diga. Desculpa a minha franqueza e agressividade no que dizer, mas para mim ele faz um desserviço civilizatório de maneira sem proporções, né? Mas não poderíamos esperar nada de um governo político que tem como guru um intelectual que não terminou o ensino médio. Então, nada contra quem não terminou o ensino médio, mas eu não me coloco como intelectual quando eu não terminei nem o ensino médio e menosprezo tudo que tem de academicismo que embasa a política brasileira atual de anti-academicismo. Pastor William, e nós temos também, né, dentro aí do movimento evangélico, agora liderado pelo nosso querido amigo, né, o pastor Ariovaldo Ramos, né, evangélicos socialistas. Então, existe todo um movimento nascendo, que é muito importante, a gente está citando, está lembrando, assim como tem os policiais antifas, né? Então, essa não polarização é muito importante. Nosso tempo já esgotou, mas eu vou fazer uma provocação para o Dom Flávio, sem querer puxar a sardinha para a nossa igreja, mas a igreja ela tem uma característica muito interessante, né? Dom Flávio uma vez me contou uma história, que assim, a nossa igreja, houve um tempo, né, em que nós tínhamos um clero progressista e revolucionário muito importante, né? Muito importante. Teve a reverenda anglicana que teve que ser exilado do Brasil, saiu aí fugido do Brasil mesmo da ditadura militar. E a nossa igreja ela tem uma característica muito sui generis, né? De ter, mesmo quando você tem um clero progressista revolucionário, você consegue ter uma comunidade conservadora, que, no entanto, de alguma forma, se dá bem, chegando a um caso, que eu vou passar a bola para o Dom Flávio contar esse caso, e a gente está encerrando, né? Lá no Rio de Janeiro, quando o nosso bispo já falecido, que foi primaz do Brasil também, Dom Glauco,
né, quando ele era lá, ele era pároco de uma igreja no Rio de Janeiro, mas eu vou passar a bola para o Dom Flávio contar essa história porque é muito interessante e eu acho que retrata muito, muito bem essa questão dessa busca desse entendimento, né, sobre opiniões, sobre posturas divergentes, mas essa convivência. Dom Flávio. Sim, eu só apenas gostaria de dizer, antes de entrar nesse assunto aí que o Paulo está me desafiando a falar, dizer o seguinte, que há pentecostais que eu conheço muitos pentecostais que têm dado um testemunho muito sério. A Benedita, lá do Rio de Janeiro, né? A Benedita da Silva, né? O William conhece, né? E também metodistas, gente de outras igrejas. E assim também como nós sabemos que muitos padres católicos também estão na linha bolsonarista, né? Estão na linha bolsonaristas e de exploração das pessoas e tal, né? O caso, por exemplo, agora lá de Trindade, né? Que todos nós estamos acompanhando agora há pouco, tem uns casos sérios, e a gente sabe de muitos outros, né? Bom, mas Flávio, não posso perder essa. Benedita da Silva, inclusive, foi a última governadora do Rio de Janeiro que ainda não foi presa. Porque toda essa partir dela foram todos presos. Exatamente. A gente não pode perder a piada. Então, o que acontece é que todas as igrejas têm gente muito boa, e muito capaz e que muito séria no seu compromisso e no seu testemunho como cristãos, né? O que aconteceu foi na igreja anglicana. Bom, o William sabe um pouco da história. Quando houve a repressão da ditadura militar, muitas igrejas evangélicas, elas tinham gente que entregavam seus irmãos para a repressão, denunciavam, havia denúncia. Eu sei do caso de um bispo metodista que denunciou um membro da igreja, que, por sinal, chama-se Anivaldo Padilha, o denunciado, é pai do Padilha, que foi ministro da Saúde, agora há pouco tempo, da época da Erundina. E que é atual, eu acho que ele é deputado federal pelo PT, o filho dele. Da Dilma. Da Dilma, né? E aí, bom, mas na igreja anglicana aconteceu o contrário. Tinha na época o reverendo Glauco Soares de Lima, ele era militante lá, na época ele era menos conservador, depois ele foi ficando muito conservador, mas na época ele era militante, e ele participava do conselho editorial da Paz e Terra. O William conhece a Paz e Terra, que foi uma editora, né, que publicava um material de esquerda, material muito bom. E aí, o que aconteceu foi que o pessoal estava de olho para prender, o pessoal da repressão estava de olho para prender o então reverendo Glauco. E um membro da igreja, que era do Serviço da Inteligência da Marinha, da Senimar, né, ele soube que iam prender o reverendo Glauco, ele ligou para o reverendo Glauco para dizer, olha, te manda daí, porque vão te pegar. E ele se mandou, ele foi embora e sumiu, ou seja, entre os anglicanos, nem os que eram da repressão queriam bater embora discordassem. Tem muito anglicano que discorda muito. A gente discorda muito, né? Até hoje. Até eu olho o quadro da nossa igreja hoje
e vejo assim que a gente tem muita gente que hoje está seguindo a linha do Bolsonaro, né? Muita gente, e eu lamento muito tudo isso. Paulo, acho que já deu, né, Paulo? Deu. Eu acho que o pastor William caiu, o Pai Sivaldo também, Francisco já desmaiou a bateria do notebook dele, enfim. Então, Flávio, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. As pessoas estão agradecendo a live aqui. Pode fazer as suas considerações finais. O que eu digo é o seguinte, que nós somos chamados a dar um grande testemunho hoje. Hoje o desafio é maior. Assim como todos nós precisamos, não podemos ficar assistindo as coisas, assistindo e dizendo assim, tudo bem, deixa para lá, não. A gente não pode dizer, eu vou só deixar uma palavra para vocês, que é muito importante, que eu li aqui do Gustavo Gutierrez. Ele diz assim, olha, um dos maiores pecados que o cristão tem, é a omissão. E a omissão é a que deixa que faz com que as coisas cresçam no nosso mundo. Não basta a gente criticar, mas a gente tem que trabalhar e lutar para transformar esse mundo de modo que ele seja um espaço de paz, de justiça, de amor e de serviço. Isso eu deixo essa palavra para vocês com todo carinho e com os meus agradecimentos pela oportunidade, Reverendo Paulo. Obrigado. Flávio, agradecemos a tua presença aqui conosco. Não vai embora ainda não, segura mais um pouquinho. Amanhã, né, eu vou estar na live do PSOL, sobre meio ambiente. No sábado de manhã, às 10 horas, vai ter uma live aí do Sou da Paz, né? Sou da Paz. Não é do Sou da Paz, não. É uma live que deixa eu ver aqui, ela é... Deixa eu ver para quem que eu mandei aqui. Bom, tá aqui. Enquanto o Dom Flávio... Bom, quando o Dom Flávio vai tentando achar, então, na segunda-feira... Achou? Então, já achei, já pronto aqui. Ó. É uma live do... Ai, já perdi. Em homenagem a Dom Pedro Casaldário. Dom Pedro Casaldário. Nós vamos estar divulgando essa live também no Atapapo, às 10 horas da manhã, no sábado. Né? Não é do Atapapo, mas o Atapapo vai estar divulgando também. E na segunda-feira, Povo do Campo, Campo do Povo. Um grande abraço a todos, um bom final de semana, que Deus abençoe.